Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam sempre convosco. Bom dia. Iniciamos a nossa oração da manhã e queremos enviar uma saudação muito amiga para todos os doentes e os seus familiares neste tempo de pandemia, de incógnita, de preocupação, de incerteza em relação ao futuro. Nós enviamos da nossa igreja de Nossa Senhora de Fátima em Kingston, província de Ontário, Canadá, um abraço para todos os doentes, para todos os seus familiares. Somos uma comunidade criada, desejada e mantida com o sacrifício dos imigrantes católicos de língua portuguesa, como tantas outras que há no Canadá e que são um testemunho da fé, apesar de todas as contrariedades, apesar de todas as incompreensões que nós hoje no mundo encontramos como católicos. Os nossos imigrantes mantêm-se fiéis ao projeto de Jesus Cristo de apontar para o reino. E desde o ano de 1980, que foi inaugurada esta igreja, continuamos com muitas transformações, com muitas coisas diferentes, muitas preocupações, porque parece que os filhos dos primeiros têm outros caminhos, têm outros projetos, têm outras formas de viver, têm outras formas de estar, e certamente muitas questões também se nos colocam, mas nós continuamos a rezar e a dizer que o mundo é importante, mas queremos estar no mundo com o olhar no reino dos céus. E neste sábado, rezamos o Salmo 49. O Salmo 49 fala-nos do culto que agrada a Deus. Os sábados são dias da semana dedicados sobretudo para olharmos para Maria, para Nossa Senhora. Na igreja, o sábado é um dia especial para olharmos tudo aquilo que na vida de Maria a graça de Deus foi operando. E neste Salmo 49 fala deste culto que agrada a Deus. E Maria soube oferecer esse culto, soube oferecer-se a si própria, soube ser fiel ao projeto de Deus e ao projeto revelado em Jesus Cristo. E diz assim no Salmo 49: falou o Senhor Deus, chamou a terra, do sol nascente ao sol poente a convocou. De Sião, beleza plena, Deus refulge. Vem a nós o nosso Deus e não se cala. À sua frente vem um fogo abrasador, ao seu redor a tempestade violenta. Ele convoca o céu e a terra ao julgamento, para fazer o julgamento sobre o seu povo. Reuni à minha frente os meus eleitos, que selaram a aliança com sacrifícios. Testemunha o próprio céu seu julgamento, porque Deus mesmo é juiz e vai julgar. Escuta, ó meu povo, eu vou falar. Ouve, Israel, eu testemunho contra ti. Eu, Senhor, somente eu, sou o teu Deus. Eu não venho censurar os teus sacrifícios, pois sempre estão perante mim teus holocaustos. Não preciso dos novilhos da tua casa, nem dos carneiros que estão nos teus rebanhos, porque as feras da floresta me pertencem, e os animais que estão nos montes aos milhares. Conheço os pássaros que voam pelos céus e os seres vivos que se movem pelos campos. Não se diria, se com fome eu estivesse,
porque é meu o universo e todo o ser. Porventura comerei carne dos touros? Beberei acaso o sangue dos carneiros? Imola a Deus um sacrifício de louvor e cumpre os votos que fizeste ao Altíssimo. Invoca-me no dia da angústia, e então te livrarei e hás de louvar-me. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. O Senhor convocou o céu e a terra para o julgamento sobre o seu povo. A leitura breve que nos é dada pela Igreja para refletir neste dia, neste sábado de manhã, é tirada da segunda epístola de São Pedro, capítulo 3, versículo 13 a 15. E São Pedro diz assim: Irmãos, o que nós esperamos, de acordo com a sua promessa, são novos céus e uma nova terra onde habitará a justiça. Caríssimos, vivendo nesta esperança, esforçai-vos para que Ele vos encontre numa vida pura e sem mancha e em paz. Considerai também como a salvação a longanimidade do nosso Senhor. Nós esperamos, de acordo com a promessa, novos céus e nova terra, onde habitará a justiça, a verdade, a certeza. E é nesta luz que vivemos os nossos dias, com os pés firmes nesta esperança, sabendo que aquilo que nos rodeia é passageiro, que a nossa casa que não é aqui. Estamos a caminhar, estamos a peregrinar. É isto que onde assenta a nossa fé. Continuando os textos escritos pelo grande Santo Agostinho, que nos ilumina, que nos ajuda a refletir. E hoje, este sermão de Santo Agostinho fala para nós oferece a atadura do conforto. Nós muitas vezes o conforto parece que é um cordão que nos ata e que não nos deixa ser felizes, que não nos deixa servir aquilo que é fundamental, que não nos deixa fazer aquilo que devemos, que sabemos que dever. Estamos atados ao conforto aparente, que é o conforto do mundo. E Santo Agostinho pede, desata a atadura do conforto. E diz assim Santo Agostinho: diz a Escritura, Deus castiga todo aquele que reconhece como filho. Diz aos Hebreus, São Paulo aos Hebreus, capítulo 12, versículo 6. Deus castiga todo aquele que reconhece como filho. E tu dizes: quem sabe ficarás de fora? Se ficares fora dos sofrimentos, dos castigos, ficarás fora do número dos filhos. Quer dizer então, perguntas, que castiga todo o filho. Castiga sem exceção todo o filho, como também o único. O unigênito, nascido da substância do Pai, igual ao Pai na forma de Deus, o Verbo por quem tudo foi feito, este não tinha por onde ser castigado. Para isto, revestiu-se de carne, de modo a não ficar sem castigo. Aquele, pois, que castiga o único sem pecado, irá poupar o adotado pecador? Fomos chamados para a adoção, assegura o apóstolo. Muitas vezes refletimos sobre o sofrimento e não compreendemos como é que Deus pode, porque és filho. Se Ele não poupou o seu filho, que se fez homem, és filho.
O pai e a mãe que amam os seus filhos têm que castigar os seus filhos, porque senão não seguirá o bom caminho. Recebemos a adoção de filhos para sermos co-herdeiros do único, seremos também a sua herança. Pede-me e eu te darei as nações por herança, diz no Salmo 2, versículo 8. Deu-nos o exemplo em seus sofrimentos. Todavia, para que o fraco não desanime totalmente ante as provações futuras, não se iluda com falsa esperança, nem se deixa abater pelo medo. Diz-lhe: prepara a tua alma para a tentação. Já dizia Eclesiástico, capítulo 2, versículo 1. Talvez comece a escorregar, a tremer, a não querer aproximar-se. Lê em outro lugar: fiel é Deus que não permitirá ser tentados além do que podeis suportar. Diz São Paulo na primeira carta aos Coríntios, capítulo 10, versículo 13. Afirmar e anunciar futuros sofrimentos é fortalecer o enfermo. Se prometes a misericórdia de Deus a quem está por demais acovardado e por isso atemorizado, não porque faltarão provações, mas porque Deus não permite alguém ser tentado acima das suas forças, e estás com isto medicando a fratura. Há alguns que, ouvindo falar de futuras tribulações, se armam ainda mais e têm sede delas como de bebida. Julgam fraco o remédio dos fiéis e buscam a glória dos mártires. Há outros, porém, que com o anúncio das futuras e necessárias provações, que necessariamente devem vir ao cristão e não atingem senão ao que quiser ser sinceramente cristão, na iminência delas, ficam alquebrados e vacilam. E esta é a grande diferença da santidade. Os santos nas provações lutam. Todos os santos, quando vieram as dificuldades, as provações, tornaram-se mais fortes. Os fracos, quando vêm as provações, não estão preparados para as provações, fraquejam. Um pai e uma mãe têm que mostrar ao filho as dificuldades para que ele esteja preparado para enfrentar as durezas da vida. Assim Deus nos prepara, segundo Santo Agostinho, para estarmos preparados para as grandes provações. Portanto, é por amor, e é este o testemunho que todos os santos nos dão. Os sofrimentos são vistos como o amor de Deus, não como castigo, não como a ruptura de Deus com os seus filhos. E diz Santo Agostinho: oferece-lhe a atadura da consolação, pensa o que está fracturado e diz: não tenhas medo, não te abandonará nas provações aquele em quem acreditaste. Fiel é Deus que não permitirá ser tentado acima do que podes suportar. Não sou eu que digo isto, mas o apóstolo. Quereis conhecer por experiência que Cristo fala em mim? Na segunda carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 13, versículo 3. Portanto, ouvindo estas palavras, ouves a Cristo, ouves aquele pastor que apacenta Israel. A ele disseram: tu nos darás a beber lágrimas com medida. Salmo 79, versículo 6. O apóstolo diz: não permitirá ser tentados além do que podeis suportar. É a mesma coisa que dizer o profeta, com medida: somente não despeças aquele que corrige e exorta, amedronta e consola, fere e cura.
Santo Agostinho, neste dia, neste sábado, convida-nos a refletir sobre os sofrimentos. E diz que Deus castiga os filhos, castigou o seu próprio filho. Foi através do sofrimento que nos libertou. E o convite hoje é vermos o sofrimento da forma do lado de Deus, como os santos viram. Os santos viram o sofrimento de uma forma, como a repreensão, como purificação para as grandezas de Deus. Então, neste sentido, coloquemos as nossas preces diante do Senhor. Adoremos a Deus que, por meio de seu Filho, trouxe ao mundo vida e esperança, e peçamos humildemente: ouvi-nos, Senhor, ouvi-nos, Senhor. Senhor, Pai de todos os seres humanos, que nos fizeste chegar ao princípio deste dia, dai-nos viver unidos a Cristo para louvor da vossa glória. Ouvi-nos, Senhor. Conservai e aumentai em nós a fé, a esperança e a caridade que derramaste em nossos corações. Ouvi-nos, Senhor. Fazei que os nossos olhos estejam sempre voltados para vós, para correspondermos com generosidade e alegria ao vosso chamamento. Ouvi-nos, Senhor. Defendei-nos das ciladas e seduções do mal, e protegei os nossos passos de todo o tropeço. Ouvi-nos, Senhor. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Oremos. Deus omnipotente e eterno, luz esplendorosa e dia que não termina, nós vos pedimos nesta manhã que, vencidas as trevas do pecado, nossos corações sejam iluminados com o fulgor da vossa vinda. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Abençoe-nos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Desejo a todos um bom dia. E diz Santo Agostinho hoje: oferece a Deus o cordão da atadura do conforto. Larguemos o conforto das nossas ideias, o conforto das nossas certezas e busquemos a grandeza de Deus. É isto que Santo Agostinho nos diz para entendermos o sofrimento, assim como todos os santos o entenderam. Bom dia.